Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora para falarmos sobre a graça, sobre o dom. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele encerra com o que é chamado bênção apostólica. Ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. As palavras do apóstolo Paulo são muito preciosas para nós. A graça do Senhor Jesus Cristo. Nessa palavra, nessa expressão, nós compreendemos a salvação de Deus proposta em Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Tudo que o apóstolo Paulo diz aqui diz respeito à redenção da humanidade e à nossa posição diante de Deus em Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre graça ou dom, os dicionários teológicos, os comentários, eles expressam um pensamento que é um pensamento ocidental chamado moderno. Tem um filósofo aqui, citado pelo John Berkeley. Ele diz o seguinte: para que haja um dom, não se pode haver reciprocidade, retorno, troca, dom retributivo ou dívida. Se o outro me dá de volta, ou me deve, ou tem que me dar de volta o que dei a ele ou ela, não haverá existido um dom. Seja esta restituição imediata, seja programada por um cálculo complexo de adiamento ou diferença de longo prazo. Bom, esse é um pensamento de como a filosofia e a teologia ocidental expressam a conceituação de dom ou de graça ou de favor, isento de interesse, isento de retribuição. Mas quando nós pegamos o comentário, o dicionário, nós vemos que os significados dessas palavras são muito mais abrangentes, muito embora os dicionários e os comentários teológicos não dediquem tanto tempo à explanação da conceituação histórica de dom e graça. O Dr. John Berkeley publicou esse livro há muito tempo. Eu já falei, o que eu estava esperando não é esse livro, o que eu queria era o próximo volume, que eu não sei se ele produziu ou produzirá, tá bom? Esse primeiro volume, essa primeira obra é uma obra introdutória, é um material de excelente qualidade, produzido no meio acadêmico. A editora Paulus que nós temos aqui, eles têm uma biblioteca, uma linha que eles dão o título de Biblioteca Teológica. A Biblioteca Teológica da editora Paulus não está limitada aos teólogos, ou filósofos, ou linguistas, ou historiadores da igreja, ou historiadores do culto, que sejam católicos, tá bom? Eles publicam material de relevância acadêmica, dada a abrangência e o objetivo da própria editora. Figurar em termos eclesiásticos, doutrinários, teológicos e acadêmicos também. Então, a editora Paulus, ela tem condições, ela o faz, né? Esse material acadêmico. Então, eles publicam também, tem vários autores que são luteranos, que são metodistas, anglicanos, creio que acho que até batistas, se procurar você deve achar. Mas a questão não é a identidade religiosa do autor, e sim a relevância acadêmica. O critério deles é a relevância acadêmica. Os livros dessa linha editorial aí. Tem materiais excelentes, eu adquiri alguns. O meu interesse é usar esse livro para falarmos sobre o dom de Deus ou sobre a graça de Deus, que eu identifico com Jesus Cristo, tá? Alguns estão preocupados com dons espirituais. Quando nós abordamos esse tema, nós propusemos e estamos dando início agora a falar de uma forma mais abrangente, tá bom? Porque se você perder a contextualização, você pode incorrer em grande erro, em grande equívoco.
Deus não é um simples doador de dons e talentos. Há um interesse na busca por um relacionamento. O John Berkeley, quando ele procura as raízes, né, da palavra, o significado, no contexto social e histórico, ele se vale muito de um pesquisador francês do início do século passado, que o nome dele é Mauss. Mauss, ele é francês, ele é um sociólogo, ele é um antropólogo. E esse homem estudou algumas culturas, se eu não me engano, os Maori. Os Maori são grupos, uma etnia, uma das várias etnias da Polinésia, que, que foram para a Nova Zelândia há muitos séculos atrás. E ele estudou essas culturas antigas. Os Maori hoje estão em alta, né? Estão em evidência. As pessoas têm filme, têm animações, acho que até atores, atores com alguma familiaridade ou parentesco com esses grupos polinésios que estão em evidência no momento. E ele estudando os grupos antigos, ele entendeu, ele compreendeu que a graça, o favor ou o dom, ele era utilizado como meio de se estabelecer relações pessoais, familiares, sociais, econômica, e algumas vezes o dom era, ou a graça ou o favor, era utilizado como meio de demonstrar força ou poder, tá bom? Tudo isso está implícito no que nós entendemos sobre dom. Atualizando para os dias de hoje, no mundo em que nós vivemos, eu me lembro que, final de ano, as empresas, né, criaram esse festejo aí de amigo oculto, essas comemorações de final de ano, e não raras vezes havia uma preocupação com o presente, com o presente. Alguns reclamavam que qual seria o valor, porque algum recebia algo de algo, doava algo de algum valor, e quando recebia não era à altura, não era equivalente. Mas não é um presente, mas no presentear está implícito a ideia ou o conceito da possibilidade de retribuição. Então, você pode ver as empresas, quando permitem esse tipo de evento, estabelecem um teto, né, um valor, uma faixa. Ó, vai ser de 20 a 30, né? Não pode passar de 50. Por quê? É uma comemoração, é uma brincadeira, é uma festa, não é para constranger ninguém. Um dom, uma graça ou um favor, muitas vezes, em diversas ocasiões, podem causar um constrangimento. Não raras vezes nós sabemos de pessoas, e até mesmo nós nos expressamos assim, quando recebemos um favor, um auxílio, uma ajuda de alguém, nós, à primeira mão, falamos, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar. Não, mas claro que pode, não quero nada, você não me deve nada. Por quê? Na nossa mente, no nosso pensamento, pelo menos nós aqui, né, no Brasil, que temos uma influência muito grande, muito embora negada, de povos e culturas antigas, não que os europeus não fossem antigos, né, mas ligados ao passado, à antiguidade, como os nativos, os índios, os negros também, cuja presença preservaram algumas ideias, alguns conceitos no que diz respeito ao tato, ao trato social. Quando nós dizemos assim, eu não posso aceitar, equivale a dizer, eu não sou capaz de retribuir, eu não tenho como retribuir, como se a gratidão tivesse que ser expresso em algo equivalente ou superior. Aí a pessoa que está ajudando, auxiliando ou oferecendo esse favor, ele tem a responsabilidade social também de acalmar aquele que está recebendo, dizendo: você não se preocupe com isso. Quem sabe um dia você poderá retribuir ou fazer o mesmo ou até mais por outra pessoa, por outra pessoa. Isso tudo está dentro desse conceito de dom, de graça, de favor, de presente.
Uma outra coisa é quando esse dom, essa graça, tem o objetivo de criar vínculo social ou familiar. Aí nós podemos pegar o texto bíblico, que nos é muito familiar, quando Abraão procurou uma esposa para o seu filho, para o filho da promessa, ele mandou o seu escravo, que também era mordomo de toda a sua fortuna, numa caravana, até os seus parentes, os escravos numa caravana, com presentes, com joias, com roupas, com ouro, com toda sorte de presentes, com o objetivo de trazer uma das filhas lá dos seus parentes para ser esposa do Isaac. Você conhece muito bem o texto. E quando aquele homem abriu os tesouros que levou, concedeu os presentes, isso tinha o objetivo de estabelecer um vínculo, estabelecer um elo, de demonstrar poder, riqueza, segurança. Ele não foi, não permitiu que o filho fosse, mandou um representante e através desse representante, olha como deveria ser rico o homem Abraão, porque ele permitiu que um escravo, um mordomo, com uma caravana praticamente, viajasse dezenas, centenas de quilômetros durante dias, havendo o risco da pessoa mudar o rumo e gastar o dinheiro em algum outro lugar. Isso não faz muito sentido na cultura daquela época, tá? Não precisa ficar preocupado com isso, mas nosso pensamento é esse, né? Alguém te dá um, um baú de ouro aí, te dá o veículo, o combustível, a passagem, e o dinheiro para ser gasto, ida e volta, tudo mais, ó, sai daqui da cidade de Lins até Belém do Pará, vai na casa do meu primo lá e entregue isso daqui, porque eu quero que o meu primo saiba que eu estou bem e quero que ele também participe da minha riqueza. Esse ouro ia chegar lá nunca, tá bom? É assim que nós pensamos. Mas não era assim no mundo antigo. Abraão agiu, os dons, os presentes, os favores tinham o objetivo de estabelecer um estreito relacionamento entre ele, a família que ele havia constituído, e a família dos seus pais lá. E esse dinheiro tinha esse propósito de trazer a esposa, ou seja, criar um laço, um vínculo de parentesco. E funcionou. E funcionou. Às vezes, os dons, os presentes, os favores têm o objetivo puro e simples, que na nossa cultura já seria chamado de algo arrogante, presunçoso, inconveniente, mas tem o objetivo de demonstrar poder, de demonstrar riqueza, de exibir a fartura. Isso nós vemos na Bíblia. Isso nós vemos na Bíblia quando a rainha de Sabá foi visitar a cidade de Jerusalém e foi visitar, conhecer pessoalmente o rei Salomão, famoso já naquela época, naqueles dias, pela sabedoria e pela riqueza. Por que não foi o rei de Sabá? Porque o rei não podia sair dos seus domínios. O rei devia viver nos palácios. O rei daquele povo, naquelas culturas, ele era como que um símbolo ou a expressão da presença do Deus deles entre o povo. Então, retirar o rei do palácio, dos seus domínios, da sua, do que lhe era direito, seria o equivalente a retirar a graça ou favor divino daquele povo, daquela população. Para nós dizendo, ele era um escravo do próprio poder. Ele era rei, mas ao mesmo tempo ele estava preso a essa condição. Ele não era livre para fazer o que bem entendia. E ao que parece na cultura dos sabateus, as mulheres, não qualquer mulher, as mulheres da aristocracia, das principais famílias, competiam entre si como sendo eventuais doadoras do próximo regente, do próximo líder,
Então, o rei, não mesmo tendo filhos, não era automático o reino ser transmitido aos filhos, por algum motivo, dentro da cultura deles. Essa graça divina se manifestava, na verdade era um rodízio, né, em termos práticos, manifestava e podia se manifestar entre os muitos filhos das muitas famílias da aristocracia ou da nobreza daquele povo, poderia se tornar o representante ou o rei. Então, as mulheres tinham essa liberdade e essa responsabilidade, entre aspas, de serem provavelmente as doadoras do próximo herdeiro. Então a rainha foi até Salomão e o rei ficou reinando. E a Bíblia declara que essa mulher, ao chegar em Jerusalém, né, causou todo aquele alvoroço também, ela levou para Salomão muitas riquezas e presentes para demonstrar a riqueza e o poder do reino que ela estava representando. Então ela fez doações de seriam milhões ou milhões ou milhões. E a Bíblia declara que Salomão, por sua vez, não ficou atrás, não ficou atrás. Ele doou o equivalente a tudo que havia recebido e além daquilo que havia recebido. Dizem, a tradição fala que a rainha, além do equivalente em riquezas, em sabedoria, levou também um herdeiro, um Salomãozinho lá consigo para o reino que ela representava. Essa troca de favores, essa troca de dons, nem sempre é uma troca. Às vezes é um meio de se estabelecer um relacionamento e, em outras ocasiões, é uma maneira de expressar o poder e o domínio. Ou seja, quando a pessoa não pode ou não é capaz de retribuir, ficando em dívida. O que para nós é uma ofensa, porque a ideia de dom, de doar, de favor e de graça não significa endividar psicológica, emocionalmente a outra pessoa. Significa enriquecer a outra pessoa, favorecer, agraciar e conceder. Nós temos em mente, e isso aos conflitos, né? Os conflitos em todas as pessoas, nós temos em mente a conceituação filosófica, não, doutrinária, cristã, desenvolvida ao longo dos séculos. Mas, nas nossas mentes e corações, lutamos com as ideias e os conceitos culturais implícitos nisso tudo. É sobre isso que o John Barclay inicia falando, é sobre isso que o Mauss, o sociólogo, antropólogo francês, pesquisou entre os Maori. Pesquisas semelhantes podem ser feitas, e já foram feitas, né, através de determinados grupos nativos brasileiros, tá? Alguns grupos indígenas. Você alcançará resultado equivalente ao trabalho do antropólogo francês. É que nós não temos muita gente aqui pesquisando essas coisas, tá? Nós estamos falando da França do século passado, quando a França ainda se propunha a ser uma referência em toda a Europa no tocante ao saber acadêmico, cultural e científico. Então, dessa forma aqui, ele passa a falar o seguinte, quando se fala de graça e quando se fala de dons. Pode ser útil trabalharmos com uma ampla definição de dons, que inclui favores, benefícios e serviços de muitos tipos. Tais serviços podem incluir formas de capital simbólico, assim como prestígio e honra, que podem precisamente ser formas de retribuição que esperam mais dos dons materiais, especialmente dos relacionamentos assimétricos. Depois, é importante mapear o papel que a significância dos dons dentro de uma matriz mais ampla de relações sociais. Quão significantes são eles ao lado de outros modos de transação e de formas de troca. Aí ele está falando dessa conceituação aí, estabelecer o relacionamento. Quando se fala de dons, ou de graças, ou gentileza como meio de se estabelecer relacionamentos,
No passado, quando mudava algum vizinho, essa pessoa era visitada por uma ou mais senhoras da redondeza que levavam sempre algo, né? Levavam um bolo, uma torta, alguma coisa, como um meio de estabelecer um relacionamento amistoso. Ou essa pessoa ou outra pessoa pedia um favor insignificante, né? Ah, você tem aí um azeite, um óleo, um pouco de sal, mas era simbólico, era só para iniciar o relacionamento, né? Dar ou pedir como meio de se estabelecer um relacionamento amistoso, um relacionamento social. Em muitas culturas, isso tornou-se um meio de galgar posições sociais, né? Fazer favores ou gentilezas com o objetivo de angariar capital político, por assim dizer, para galgar novas posições, né? Entre aspas, corrupção, né? O favorzinho, né? Aquele que pede ou faz favores, né? Que se compromete com um número de pessoas, mas com um objetivo egoísta, né? Com um objetivo de desequilibrar. Hoje até crime. Você pode ser responsabilizado criminalmente se tentar fazer gentilezas ou favores, por exemplo, para magistrados, para policiais, né? O famoso cafezinho, né? Os policiais intoxicados aí de café. É, é equivocado. Uma gentileza é uma gentileza, mas isso pode ser utilizado nos meios sociais como uma forma de corromper, tá? Isso na nossa sociedade já faz há um bom tempo, nas sociedades organizadas, isso passou a ser combatido, porque essa se torna uma competição desleal, uma competição assim imoral. Isso nas campanhas, né? O abuso de recurso do poder econômico, festas, os famosos churrascos, as cervejadas, né? Reunir, mas quem está bancando? Não, não se preocupe com quem está bancando, aproveita, né? Porque não, é o fulano, né? Não, mas foi o fulano que pagou? Não, 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 nós estamos fazendo porque nós gostamos das pessoas, mas ó, não esquece do fulano, porque o fulano, esse tipo de coisa já é uma corrupção de um princípio, tá? Do dom, da graça ou do favor, que não é. Não tem nada de dom, não tem nada de graça, não tem nada de favor. É um meio de estabelecer um relacionamento mais egoísta, né? Porque tem uma preocupação com a retribuição. Igualmente importante é buscar como os relacionamentos são criados, cimentados e reproduzidos por relações de dons. E por quais tipos de dons? Isso é fácil. No relacionamento social, os eventos. Você é convidado para uma festa, você é convidado para um churrasco, você é convidado para um almoço. Nós não somos muito desse negócio de almoço e de jantar, né? O brasileiro gosta de churrasco, menos formal, né? Ou quando tem uma festa, já é uma festa também o menos formal possível, para que todos se divirtam. É, é de bom tom que a pessoa retribua, né? Você foi chamado, ó, vem aqui, tal, 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 tal. Espera-se que você retribua a gentileza, com formação de vínculos sociais, que você também, em determinado momento, ao realizar um evento aí, não só para sua família, mas também que convide ali os amigos. É assim que se estabelece, é assim que se fortalecem os vínculos sociais. Nós temos um meio mais sofisticado hoje, que são as fraternidades, né? As instituições voltadas a esse comportamento fraterno. Vamos falar do comércio, né? Associações comerciais, que as pessoas participam para, para estabelecerem vínculos comuns, mesmo num ambiente competitivo, né? Estabelecer ali uma certa princípios e valores equivalentes, está ali de olho na concorrência, por assim dizer, mas não numa forma aguerrida, mas num modo social e pacífico. E tem as outras fraternidades aí para grupos sociais específicos, separados por categorias funcionais, por exemplo, os engenheiros, os arquitetos, os dentistas, os médicos, associações de classe, que reúnem pessoas de uma determinada atividade profissional. A associação de ministros do Evangelho, que
busca abranger mais do que ministros de uma determinada confissão religiosa, mas criar relacionamento amistoso entre todos os grupos religiosos para facilitar, né, o alcance dos objetivos comuns. Esses regramentos, esses comportamentos entram nas diversas categorias de dons, graças e favores e presentes, tá? Teologicamente, nós pensamos no termo puro abrangente, porque os reformadores estavam preocupados em corrigir os equívocos, os erros, os abusos, que não eram poucos, do catolicismo romano, da igreja cristã ocidental, ou da igreja europeia. As pessoas falam do catolicismo como se ela fosse uma potência no mundo todo. Não, não é, tá bom? Há uma igreja oriental ali, logo no entorno, em volta, há uma presença de diversos grupos cristãos no mundo todo, e o catolicismo romano nem sempre é hegemônico. E ao contrário do que alguns imaginam, o catolicismo romano, mesmo na Europa, não foi sempre hegemônico, tá bom? A maneira como ele construiu essa hegemonia, essa presença durante um longo período aí, é o que se procurou corrigindo a reforma protestante, né? Não é mudar o que é certo, é evitar os erros, os excessos e os abusos. E isso chegou na questão doutrinária, isso chegou na conceituação doutrinária, que se buscou apresentar uma argumentação compatível com os ensinamentos escriturísticos. Ele segue dizendo aqui que nós devemos tomar cuidado sobre rótulos como dons e graça ou favores que sejam livres e puros em relação a dons, tá bom? Que sejam livres e puros, totalmente despidos de interesse, porque é uma conceituação mais filosófica do que relacionada à própria prática, à própria vida. Deus nos criou com um propósito, com um objetivo. Deus não criou o universo, Deus não criou a humanidade para abandonar a sua própria vontade. Deus permanece soberano e Deus acredita que o método, o processo, o propósito que ele estabeleceu para a sua criação são os melhores, tá? Deus eterno, justo e soberano não tem nenhuma dúvida com relação aos caminhos dele, por serem superiores ao nosso, como sendo os melhores para as nossas vidas. Deus não nos deixou à nossa própria vontade ou ao nosso próprio querer, muito embora o ato de criação seja um ato de graça. Por que um ato de graça? Porque nós não temos como retribuir, nunca teremos como retribuir à altura. Agora, dizer que é desprovido de interesse, a palavra interesse não é a mais adequada. A criação inclui um propósito ou um desígnio. Porque quando nós falamos de interesse, nós pensamos em egoístas, em egoísmo. E dizer que Deus tem interesses egoístas, isso é absurdo, isso não faz nenhum sentido, porque Deus não tem ausência de nada, Deus não sente falta de nada, Deus não ambiciona, tá bom? Não existe um estado de existência que Deus ambicione. Não existe um estado de realidade existencial que Deus imagine ou pense que possa ser superior a ser Deus, tá? Então, a nossa reflexão, a nossa especulação, ela esbarra na nossa própria altura, né? O nosso teto é baixo, a nossa reflexão não tem como ser lançada nem no chão dos céus, tá bom? Nós nos limitamos à nossa realidade, à nossa existência. Não podemos dizer que Deus tenha interesses egoístas. Deus tem propósito excelente para a sua criação, inclusive para os dons com os quais ele agracia a sua criação. Tá bom? Não há indiferença. Não há indiferença. Se algum interesse há, nós devemos descrevê-lo em termos de propósito.
propósito, porque a Bíblia declara que Deus é bom, Deus é luz, Deus é santo. Então, os propósitos dele, os propósitos do Altíssimo, são totalmente compatíveis com o caráter dele. Deus a ninguém pretende prejudicar, muito pelo contrário. Deus não se cansa em abençoar e em agraciar. Tá? O autor aqui fala do trabalho do sociólogo e antropólogo francês aqui. Ele fala dos judeus, mas quando fala dos judeus, não é tão simples, é como falar da doutrina cristã e falar do judaísmo. Aparentemente, não há no judaísmo essa perspectiva de reciprocidade, de preocupação com reciprocidade. Tá? Mas isso é uma interpretação pós-doação da lei. Isso é uma interpretação pós-constituição da nação e do povo. É uma interpretação em relação ao propósito de Deus para com aquele povo, mas a própria estrutura cultica, o ritualismo dos judeus, ele tem a preocupação de se expressar como retribuição, como gratidão, como reconhecimento. As doações, os dízimos, as ofertas, a consagração, a santidade invocada, necessária e tão proclamada entre os judeus, eles não têm o propósito de adquirir, de ganhar, mas de expressar gratidão em relação a tudo que receberam de Deus. Aí, na cultura e no pensamento judaico, a lei, a doação da lei, o dom da lei, a lei como manifestação da graça de Deus, é algo que enriquece a mente, a liturgia e o pensamento da cultura religiosa judaica através dos séculos e através dos milênios. Então, nós sempre corremos o risco de procurar interpretá-los como numa visão pura e santa, em contraponto ao mundo no qual eles viviam. Mas eles viviam e atuavam naquele mundo, naquele ambiente. A cultura religiosa foi desenvolvida ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. O discurso profético, ele é pontual, tá? Ele marca posição em relação ao passado, ao confrontar o presente com o que foi proposto, e ele marca posição em relação ao futuro possível. Caso não haja correção, um futuro de ruína e destruição. Caso haja correção ou conversão a Deus, um futuro de prosperidade e de paz. Então, o discurso profético, mas o viver cotidiano está contaminado por todas essas formas de pensamento que nós vemos aqui. O profeta expressa em termos proféticos, poéticos, literários, todos os recursos disponíveis ao bom orador para trazer à mente das pessoas a verdade de que Deus é bom, de que o que foi proposto por Deus é o melhor. E que para atingirmos aquilo que foi proposto, nós recebemos de Deus todos os meios e recursos necessários e suficientes para que cheguemos àquela determinada posição. Então, uma leitura do judaísmo, em termos de definição teológica, via de regra, ele será contaminado entre aspas, ele trará consigo essa idealização. Nós criamos muito uma idealização, a Jerusalém ideal, o judeu ideal. Você pega o escrito dos rabinos, ele fala do judeu, do judeu, do judeu. Você fala, mas cadê esse cara que eu quero conversar com ele? Que eu não estou vendo. E o próprio rabino também dá uma olhada lá na sinagoga, dá uma volta na cidade e fala, vixe, não está fácil. Mas é o propósito, é o ideal, é o desejável, é o que é agradável. A nossa responsabilidade é a de conduzir as nossas vidas. Quando fala do judeu ideal, em termos de leitura rabínica dos textos
sagrados aqui, nós enxergamos Jesus, o Cristo. Nós sempre enxergamos Jesus, o Cristo. Não é isso? Até quando você lê alguma coisa aí de outra área, corrente filosófica, doutrinária, outra religião, fala, mas Jesus... Então, o nosso parâmetro é sempre Cristo Jesus. Uma das conclusões aqui que atualmente as pessoas começam concluindo, né? Quando a introdução do material acadêmico basicamente já entrega o que o sujeito se propõe a alcançar ou desenvolver. O desenvolvimento é interessante porque vai sempre acrescentar conhecimento e informações, mas todo mundo já começa entregando o que propõe, que é uma visão abrangente do conceito de dom, de graça, de favor, para enriquecer a nossa leitura escriturística, para abrir a nossa mente para todas as possibilidades que as palavras carregam com elas. Não é fugir dessa ou fugir daquela, ou esse conceito é mais puro. Ou seja, ler a Bíblia com a lente do dicionário teológico pode, não é errado, mas pode não proporcionar todo o enriquecimento que a própria palavra de Deus propõe, que é tratar de todos esses conceitos, tratar das nossas vidas em todas essas esferas, né? Pessoal, social, familiar, política, econômica, atingindo o propósito que é a comunhão com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, na sua bênção apostólica, se despedindo da igreja de Corinto, ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O apóstolo Paulo ministra em nome de Deus. O apóstolo Paulo ministra em nome de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ministra em nome do Espírito Santo. Não que ele fosse dono da graça ou do favor, não que ele tenha recebido mais do que outras pessoas. É que, no caso do ministério apostólico, da vida dos apóstolos, eles vivem e se movem debaixo desse poder gracioso de Deus. É na graça que eles vivem e através da graça e do favor de Deus que eles instruem e abençoam e exortam e fortalecem as igrejas de Cristo Jesus. Entender o significado de dom e graça é entender o significado e o propósito dos escritos apostólicos. Não são sermões, não são mera correspondência, não são opiniões de homens. É a graça de Deus agindo através da comunidade apostólica com o objetivo de enriquecer a igreja de Deus em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.